Nada na vida é inútil. Tudo aquilo que a gente bota na bagagem, a gente aproveita de uma forma ou de outra. Fica aqui um recado importante, né? Acho Muito que bom. nós somos seres com múltiplas habilidades, não temos tempo na vida de desenvolver todas, alguns desenvolvem mais do que outros, mas acho que é importante saber isso, que nada que você ponha na bagagem é descartável, você vai aproveitar na sua vida. O especial Mulheres Executivas do Experiências Extraordinárias tem o apoio da Gênesis, a maior plataforma global em cloud para atendimento a clientes e experiência do cliente. E é oferecido pela Van Creative Flower, sua nova e exclusiva forma de presentear com flores. Olá, pessoal, sejam bem-vindos, bem-vindas a mais um episódio de Experiências Extraordinárias. Esse episódio ainda em comemoração ao Mês das Mulheres. E antes da gente começar, eu queria, como eu tenho feito sempre, pedir a você para ajudar a gente a divulgar esse nosso projeto. O Experiências Extraordinárias tem como objetivo levar inspiração, conhecimento através de histórias de grandes executivos e executivas do nosso mercado. Então, se você está curtindo o projeto, por favor, ajuda a gente compartilhando os nossos vídeos, recomendando os nossos canais, dando o seu like aqui no YouTube ou em qualquer outra mídia social onde Experiências Extraordinárias esteja. Aliás, nós estamos em todas elas. Nós temos também o nosso site www.xpxt.com.br. No nosso site você consegue assistir a todos os episódios e consegue também escutar todos os episódios, tá certo? Então você consegue seguir a gente em tudo que é mídia social e, além disso, ainda tem o nosso site. É muito importante para nós o seu apoio divulgando essa iniciativa. Hoje eu estou recebendo aqui uma pessoa super especial que eu quis muito que participasse do Experiências Extraordinárias. É a Débora Vieitas. A Débora é a primeira mulher CEO nos 103 anos da Anshan no Brasil. A maior Câmara Americana de Comércio entre as 117 existentes fora dos Estados Unidos. Ela também atua no Conselho de Administração do Santander. A Débora fez carreira no mercado financeiro, onde ocupou, posições de liderança nos bancos Unibanco, CCF, BNP, Banco Caixa Geral Brasil. Ela é formada em administração pública pela FGV de São Paulo e jornalismo pela USP. É pós-graduada em administração de empresas pela FGV aqui em São Paulo e administração pública pela ENA na França. Débora, muitíssimo bom dia. Obrigado pela sua presença aqui. Eu sempre agradeço os convidados, o pessoal que assiste a gente já sabe, porque a gente sabe que as agendas, os compromissos de vocês são inúmeros, então vocês dedicarem um tempinho para nós é uma honra, é um agradecimento muito honesto e muito sincero. Eu queria que você se apresentasse para nós. Bom dia e muito obrigado, Débora. Bom dia, Rodrigo. Bom dia a todos e todas que nos escutam. Um prazer estar aqui nessa XPXT, ou nessa experiência de compartilhamento, né, da vivência, de erros, acertos, ou mesmo história de vida, que podem inspirar outras pessoas nas suas carreiras. Eu acho isso bastante importante. Na minha vida, eu também me inspirei muito no que eu conheci das pessoas, em como elas lidaram com seus desafios, e estou feliz de estar aqui hoje com vocês. Muito obrigado, Débora. Eu queria começar, Débora, explicando quem é a Anshan. Perfeito. Para as pessoas que estão nos assistindo, para as pessoas que estão nos escutando, né? Quem é a Anshan? Qual é o papel de vocês dentro do nosso Brasil? Né? Como é que vocês ajudam o nosso mercado? Conta um pouquinho para a gente, por favor. Bom, em primeiro lugar, eu devo dizer que a Anshan é uma associação sem fins lucrativos que nasceu em 1919, quando um grupo de empresários brasileiros e americanos se juntou para, na verdade, tentar estimular o desenvolvimento da relação Brasil-Estados Unidos. Esse era o princípio do nascimento da Anshan. Nesses mais de 100 anos, eu acho que nós evoluímos bastante, continuamos
militando para o desenvolvimento da relação Brasil-Estados Unidos, particularmente nos aspectos de comércio e investimento, mas nós somos um pouco mais do que uma Câmara de Comércio. Nós nos preocupamos em fazer o que a gente chama de conexões transformadoras, né? Conectar pessoas a negócios, conectar conteúdo a equipes de trabalho, conectar pessoas que possam influenciar políticas públicas e também conectar, eu diria, a nossa sociedade ao que pode ser importante no desenvolvimento do nosso país. E como é que a gente faz isso? Bom, em primeiro lugar, nós temos mais de 5.000 empresas associadas, né? Elas representam aproximadamente 1/3 do PIB brasileiro, então são empresas representativas no Brasil. Além disso, nós temos presença em 16 cidades, 13 estados do Brasil, então nós somos uma entidade nacional, né? E temos aqui, eu diria, quase 100.000 executivos que participam das nossas mais de 2.000 atividades por ano. E para nós, conteúdo é muito importante. Então, a gente troca esse conteúdo através de reuniões regulares, que nós chamamos que são os nossos comitês, mas nós também organizamos eventos pelos quais nós somos muito conhecidos, né? E temos vários programas de capacitação, temos publicações, então nós temos aí uma variedade de atividades que permitem essas conexões e que a gente chama de transformadoras também, porque a gente espera que esse conteúdo traga às pessoas um caminho novo profissional ou aprimorem o caminho em que já estão. Então, isso é que a Anshan faz no Brasil. Muito legal. Obrigado pela explicação. Débora, primeira CEO mulher na Câmara desde que ela foi fundada aqui no Brasil. Primeiro, parabéns. E segundo, como é a sua trajetória profissional? De onde você começa? Como é que você começa a sua carreira até você chegar a essa posição aqui na Anshan? Bom, acho que assim, tudo começa no começo, né? Então, eu diria, eu sou de uma família de classe média, nem meu pai nem minha mãe fizeram faculdade, então eu fui a primeira da família a fazer faculdade. Mas, por outro lado, eu sempre fui muito incentivada a continuar a estudar, né? E isso era inato também, era meu. Tanto é que quando eu fui fazer a universidade, na verdade, eu queria muito ser jornalista, porque na minha época, muitos e muitos anos atrás, havia uma correspondente da Globo em Londres que se chamava Sandra Passarinho. Era uma Sandra correspondente Passarinho. excelente, com um nível assim, Excelente. técnico espetacular, né? E cuidando de vários temas de economia internacional, geopolítica, e eu tinha aquilo como modelo do que eu gostaria de fazer. Então, eu brincava sempre que eu gostaria de ser a Débora Piu Piu no Jornal Nacional ou em qualquer lugar assim, inspirada no que eu via na Sandra Passarinho, né? Ótimo. E foi por isso, óbvio, que eu quis fazer jornalismo. Acontece que, no período em que eu me preparava para prestar o vestibular, eu estava fazendo um cursinho à época que todo mundo queria prestar o vestibular da Fundação Getúlio Vargas, né? E aí eu fui lá conhecer a escola, achei a escola muito interessante e falei, bom, por que não prestar os dois, né? E acabei entrando nas duas faculdades e acabei fazendo simultaneamente os dois cursos. Uau! O que me levou a pensar o seguinte: jornalismo é ótimo e tem muita técnica embutida, mas o conteúdo também vem de você poder se aprofundar em algumas áreas, né? Então, eu fiz as duas coisas, só que quando eu saí da faculdade, na verdade, o mercado de trabalho era francamente favorável à área de administração e pouco favorável a jornalismo, né? Eu sou da época que os jornais ainda eram feitos com tipos e o único trabalho que existia, ou que todo mundo começava, era, na verdade, fazendo revisão de texto de jornal, né? E isso era um trabalho que
era, sei lá, das 10 da noite às 4 da manhã, e ganhando muito mal, né? Então, obviamente, a administração acabou me capturando. Eu nunca deixei o jornalismo desabitar o meu coração, é bom dizer, né? Teve sempre por aí, né? Por duas razões. Primeiro, que eu cheguei a fazer alguns trabalhos, né, como freelancer durante algum tempo, mas também por ter, eu acho, tido a facilidade em técnicas de comunicação, eu sempre usei isso profissionalmente. Então, nada na vida é inútil. Tudo aquilo que a gente bota na bagagem, a gente aproveita de uma forma ou de outra. Fica aqui um recado importante, né? Acho que nós somos seres com múltiplas habilidades, não temos tempo na vida de desenvolver todas, alguns desenvolvem mais do que outros, mas acho que é importante saber isso, que nada que você ponha na bagagem é descartável, você vai aproveitar na sua vida. Então, eu estava contando que eu saí das faculdades, que era muito mais amplo o mercado de administração. Um detalhe, à época, e continua sendo verdade hoje, a GV oferece 2 cursos, um de administração de empresas e outro de administração pública. Eu fui fazer administração pública, foi uma escolha, acho que assim, quase involuntária, eu acabei indo por este caminho, mas foi uma experiência também fantástica. E eu comecei a minha vida profissional na administração pública. Eu trabalhei para uma fundação, chamava-se Fundap, ela não existe mais hoje, foi extinta, que pertencia ao governo do Estado de São Paulo e que tinha como objetivo melhorar a qualificação da administração pública e fazer projetos de reforma administrativa, não só no Brasil, mas até internacionalmente. E eu trabalhei nessa área de projetos de reforma administrativa, inclusive trabalhando na criação do nosso estado de Rondônia, quando ele passa de território a estado, também há muito tempo atrás. Mas eu fiquei 5 anos na administração pública, 2 deles eu fui enviada para fazer um curso numa das mais prestigiadas escolas da França, chama-se, né? Aliás, deixou de existir, hein? Chama-se Escola Nacional de Administração, ENA, e ela formava e formou desde 1945 os melhores administradores do governo francês, né? E foi uma experiência também sensacional, respondeu muito ao que eu sempre tive comigo, que é o meu interesse pelo internacional, e uma experiência também de administração pública muito importante. E eu voltei depois de 2 anos lá e continuei por mais 2 anos trabalhando na administração pública. Mas a administração pública tem seus desafios, né? Eu acho que tem pessoas de altíssima qualificação em muitos dos órgãos que eu conheço e com os quais eu interagi na minha vida profissional. É surpreendente a qualificação das pessoas. Agora, é fato que as ferramentas e os instrumentos de trabalho, muitas vezes, têm muitas limitações, né? E preocupada com essas limitações, eu, à época, fazia projetos que muitos deles não eram implementados, eu resolvi, então, ir trabalhar no setor privado. E aí também não tem muita ciência, às vezes a gente acha, há pessoas que planejam a sua carreira, eu posso dizer que eu não sou uma delas, né? Eu estava terminando a minha dissertação de mestrado quando eu voltei e vi lá na própria FGV, onde eu fiz esse mestrado, um cartazinho que dizia: banco procura alguém para a sua área internacional. Falei, bom, de banco eu não entendo nada, mas internacional é comigo mesmo, né? Isso eu manjo. Eu me qualifiquei lá, me apresentei para essa oportunidade e acabei sendo contratada. E foi assim que eu comecei a trabalhar em banco, na área internacional, à época do Unibanco. E foi uma experiência bem interessante. O Unibanco era um banco bastante internacionalizado e peguei momentos interessantíssimos quando o Brasil fez a moratória da sua dívida externa em 1985, logo após o México ter feito. Então, foi ótimo, foi realmente uma experiência muito boa. E saindo dessa experiência, eu fui trabalhar em outro banco,
Isso, lógico, está conectado com o fato de que eu estudei na França, eu fui trabalhar num banco francês, à época, o Crédit Commercial de France, e fiquei 12 anos nesse banco. De lá, eu mudei para um outro banco francês, o BNP Paribas, onde eu trabalhei mais 8 anos. Então, eu tenho 20 anos, né, de bancos franceses, inclusive. Por isso, minha ligação tão forte, né? Mas como na vida a gente algumas pessoas, é o meu caso, são multiculturais, eu de lá, depois de 20 anos de franceses, eu vou trabalhar para a Caixa Geral de Depósitos do Brasil. A Caixa é o maior banco de Portugal, né? Um banco estatal de Portugal, e me convidaram para ser CEO da subsidiária deles aqui no Brasil, onde eu estive por 6 anos. Mas se vocês forem muito bons de contas, vocês vão perceber que já deram muitos anos aí nessa história. E eu, em determinado momento, falei, bom, acho que eu já tive uma longa, feliz e frutífera carreira profissional na área financeira, e eu posso experimentar outros caminhos, e foi assim que o terceiro setor chegou para mim. Mas a história é bem legal, porque eu, à época, havia me desligado da Caixa Geral de Depósitos e comecei a participar do Grupo Mulheres do Brasil. Esse grupo foi fundado pela Luísa Trajano, para mulheres que acreditam que podem mudar o Brasil e o mundo, né? E faz um trabalho sensacional, onde eu também iniciei participando de forma muito próxima. Hoje eu participo ainda, mas de forma um pouco mais longínqua, em função de todas as atividades que eu tenho. Mas foi, assim, sensacional, e eu me envolvi lá num dos comitês que essa organização também tem, o Comitê Social, fazendo projetos. Conheci muitas pessoas, muitas outras mulheres excepcionais. E aí, um dia, uma dessas mulheres, numa reunião do Grupo Mulheres do Brasil, me aborda e diz, Débora, sabe, eu pensei em você. Eu sou conselheira da Anshan e eu acho que você seria uma ótima CEO. Eu quase caí da cadeira, porque eu pensei, puxa, na verdade, o que eu soube fazer a minha vida toda é banco. Não tenho nenhuma experiência do terceiro setor diretamente, a não ser por ter passado em algumas associações que eram setoriais. Eu fui membro do conselho da FEBRABAN e também fui presidente da Associação de Bancos Internacionais aqui no Brasil. Então, essa era a minha experiência associativa, né? Mas essa pessoa achou que essa combinação com a vida profissional era muito bacana, e ela, como conselheira da Anshan, resolveu me pedir, olha, me dá o seu currículo que eu vou levar lá. E eu até meio hesitante, falei, puxa, deixa eu ver a job description dessa posição para ver se eu me encaixo. Se eu me encaixo, né? Aí eu pensei, bom, por que eu não me encaixaria? Trabalha com o setor empresarial, eu tenho experiência associativa, eu tenho experiência de gestão, why not, né? E então ela levou o meu currículo e, lógico, só haviam candidatos homens, é bom lembrar disso, as mulheres são muito importantes, eu diria, na divulgação das competências de outras mulheres, e aí, depois disso, eu acabei sendo escolhida para ser a CEO da Anshan, que queria, sim, promover mudanças. E aí, eu acho que a mudança não veio só no gênero, mas veio também na formação, no estilo de gestão. Então, foi assim que eu me tornei CEO da Anshan. Desculpe se foi longa a história, mas assim, super inspiradora e uma história muito bem construída, uma história profissional muito bem construída. Parabéns, Débora. A gente se conhecia pouco, né? Então é muito legal escutar essa história e ver como você conseguiu chegar a CEO da Anshan, né? Eu sei o trabalho fantástico que você vem fazendo junto com o seu time, porque nós fazemos parte, a Gênesis faz parte, né, da Anshan, então eu acompanho o resultado, né? Mas é muito legal saber como que você chegou a essa posição. Por falar nisso, Débora, aproveitando que a gente está aqui na edição especial das mulheres, né, das mulheres executivas, nesse mês de março, que é o mês que a gente comemora o Dia Internacional das Mulheres, nos conta um pouco como foi para você
ser eleita pelo jornal Valor entre as 10 melhores executivas do país em 2014 e estar incluída na lista das 54 mulheres mais influentes da Forbes em 2017. Eu imagino que sejam 2 conquistas que devem deixar você muito orgulhosa, né? Como é que foram essas conquistas e como é que você recebeu isso? Olha, veja que esse ranking feito pelo Valor Econômico era um ranking que foi feito com a ajuda da Egon Zehnder, que é uma das big companies em recrutamento e seleção de altos executivos, né? Então, eu diria que foi prazeroso estar nesse ranking e também no ranking da Forbes, mas eu acho que o mais importante de tudo isso é ter feito um ranking para mulheres, né? Eu acho que isso foi determinante. Nós estamos falando de 8 anos atrás, né? Hoje talvez isso pareça muito comum, mas aquela época foi muito bacana, que foi, acho que, um dos primeiros que eles fizeram, que era um ranking de mulheres do Valor. Então, acho que foi muito bom. Uma das coisas prazerosas foi ter conhecido as outras mulheres. As outras mulheres, as outras companheiras do ranking, né? Muito, porque, inclusive, foi assim que eu me vinculei ao Grupo Mulheres do Brasil. Tinham lá umas 3 ou 4 que eram já do grupo, e acho que, como sempre, acho que se isso inspirar outras pessoas para falar, olha, essa pessoa que eu nem conhecia, essa cidadã comum, chegou lá, então eu também posso chegar. E eu falo cidadão comum porque acho que existe um mito, né, de olhar para as pessoas e falar, ah, não, para ela tudo foi fácil. Ah, não, para ela a vida era um tapete. E não é assim, né? Acho que a gente mitifica um pouco da vida ser um tapete para as outras pessoas, né? Só dando um exemplo que eu acho que marca muito, que é a minha vivência e a minha personalidade. A minha mãe, essa que também me inspira, trabalhou até os 76 anos de idade. Eu espero não chegar até lá, mas do jeito que vai, acho que eu vou chegar até lá. Entendeu? Se Deus quiser. Então, eu acho que é isso que as pessoas têm que entender também, né? Nós somos fruto daquilo que a gente recebeu como input, e mesmo aqueles que não tiveram o privilégio de serem estimulados a se desenvolver, em algum momento da vida tomaram essa decisão, e isso foi fundamental. Né? Então, achei bacana, faz bem para o ego, faz bem para a família, a gente bota a fotinho lá no recorte do jornal lá para o papai e para a mamãe, que ficam super felizes, porque também é uma forma de reconhecimento ao trabalho que eles fizeram, claro. mas é também uma imensa responsabilidade, né? Então, eu acho que, como eu brinco, eu não sou herdeira, não sou nada disso, então tudo que eu fiz na minha vida é através do meu trabalho, e disso eu tenho muito orgulho. Isso é muito legal, Débora. Você sabe que você comentou da sua mãe, né? E no Dia das Mulheres eu escrevi um post no LinkedIn sobre isso, né? E o quanto é importante a gente ter esses exemplos dentro de casa, né? Eu tenho a minha mãe, eu tenho 2 irmãs, e eu perdi meu pai, eu tinha 16 anos, hoje eu tenho 46, então a minha mãe teve que assumir ali o papel de pai e mãe na criação, né, na minha criação, na criação das minhas irmãs, e foi, sem a menor sombra de dúvida, uma das minhas maiores inspirações na vida e na carreira, né, porque ela teve que arregaçar as mangas, né, você volta lá nos anos 90, quando isso aconteceu, né, o quanto era diferente da realidade que é hoje. Felizmente mudou, felizmente as mulheres hoje têm o seu espaço, eu diria que ainda tem um pedaço para se caminhar, mas por exemplo, na Gênesis, a gente tem total equidade de salário, a gente tem total equidade de oportunidade de cargo de líder. Para nós, não, tanto faz, né? Assim, não é porque é mulher que a gente vai fazer ou dar oportunidade. A gente hoje tem uma cultura de diversidade muito mais desenvolvida do que tinha naquela época, né? É o que você falou, há 20 anos atrás, ou há 8 anos atrás, quando foi criado o ranking, a realidade era completamente diferente, né? Então é muito legal
ter esses exemplos, né? Primeiro, os exemplos que a gente tem dentro de casa, né? Você vê sua mãe trabalhando até os 76 anos, né? Então, isso realmente é uma mulher forte, com certeza, né? E começar a ver que o nosso mercado acorda para essa questão da diversidade, para essa questão da igualdade, né? E por falar nesse tema, Débora, eu tenho aqui um dado super interessante. A Organização Internacional do Trabalho, a OIT, uma das agências da ONU, né, mostra que a maior parte das empresas no Brasil pensa em ampliar a diversidade entre os funcionários. No entanto, ainda não promovem a real inclusão de refugiados, negros, deficientes, pessoas LGBTQIA+, ex-presidiários e da população acima de 50 anos. O levantamento lançado na semana passada, no dia 10 de março, revela que 87% dos entrevistados dizem que as empresas têm o desejo de serem reconhecidas por valorizar a diversidade. No entanto, a proporção cai quando se trata de preparar o ambiente. 60% dos ouvidos dizem que as instituições desenvolvem programas de inclusão. Como é que você vê, Débora, no teu posicionamento, né, com contato com tanta empresa, com tantos executivos e executivas, como é que você vê esse tema de diversidade, não só de homens e mulheres, obviamente, né, mas no geral, como é que você vê esse tema no nosso mercado, nas empresas americanas, nas empresas brasileiras? Isso realmente tem sido um tema ou não? Olha, em 2015 foi o primeiro ano em que eu estava na Anshan e nós organizamos um fórum de diversidade. Aquela época, o tema era novo e nós tínhamos um objetivo, que era que, além de grandes empresas, pequenas e médias empresas também pudessem descobrir um caminho para tratar do tema diversidade. E descobrir que diversidade não é um tema para que a gente fique bem na foto. Diversidade é um tema econômico, né? Sim. Todas as empresas querem produzir para todos os consumidores. E como fazê-lo se na sua equipe não tiver representado efetivamente aquilo que é a sociedade, né? Então, eu acho que nós queríamos estimular isso e fizemos, sim, uma cartilha de diversidade para pequenas e médias empresas. E o que eu sinto muito foi evoluído nesses últimos 6 anos, né? 7 anos quase. Mas, perdão, a evolução é grande nas empresas de maior porte, né? E ela segue menor ainda nas pequenas e médias. Agora, para fazer diversidade nas empresas, não é preciso necessariamente de muitos recursos. Na verdade, tudo começa no topo da organização. Se a liderança entender que diversidade é um tema econômico e entender que isso tornará a sua empresa mais humana, mais refletindo efetivamente o que é a nossa sociedade, e isso pode ser muito positivo para os negócios, ela começa a trilhar o rumo de querer ter mais diversidade na sua equipe. E querer ter só são caminhos que podem seguir em paralelo se não houver a determinação de metas claras para isso. Né? Então, sem metas, é o que hoje a gente chama de greenwashing, né? É só discurso, mas não é realidade. Então, acho que precisa de metas para isso. A segunda coisa que precisa é que, normalmente, não será tão fácil assim encontrar pessoas prontas, né? Então, você terá que ou disputar no mercado aquelas pessoas que estão prontas, ou terá que oferecer algum suporte a essas pessoas em treinamento para poder ter essa diversidade. E a terceira coisa que é muito importante, quando se fala em criar o ambiente para, ter grupos de diversidade dentro da própria empresa, estimular a criação desses grupos, para que a questão seja discutida. Né? Então,
Eu falo, por exemplo, de empresas que colocaram transexuais nas suas equipes. Bom, exige preparo, sim, exige Uhum, uma discussão, exige você decidir, mas que banheiro vai ser usado. Quer dizer, tem uma uhum, série de detalhes práticos que vão junto com a decisão de ter diversidade. Mas é necessário este percurso, ou seja, não uhum, basta só tone at the top, como a gente diz, uhum, né? Ou seja, a liderança querer fazer, é necessário, sim, ter metas, envolver o RH nisso. Uma decisão muito poderosa, por exemplo, para cada vaga da empresa, eu quero ter variedade de candidatos, no mínimo uhum, 2 ou 3, e que representem diversidade, tá uhum, certo? Então, acho que uhum. isso é muito importante. Você Isso é uma comentou, excelente dica. Uhum, se não houver, e ela é poderosa, né? Porque uhum. na mão dos candidatos que a gente encaminha para uma vaga, tem esse poder, né? De ir buscar a diversidade e não ter sempre os mesmos biotipos Uhum. e perfil idêntico ao que já existe dentro da empresa. Dentro da empresa. É. É, Que acaba sendo benéfico você ter essa diversidade, né? Porque justamente tirando a questão da obrigação. Eu acho que isso hoje é uma não obrigatoriedade no sentido de imposição, né? Mas uma obrigatoriedade no sentido de pensamento, de posicionamento. Eu acho que quando você traz diversidade para dentro da companhia, você traz diferentes pontos de vista, diferentes ideias, diferentes vivências, diferentes tudo. Né? Então você tende a ter um ambiente muito mais criativo, você tende a ter um ambiente com muito mais opções de negócios, de saídas, né? Por quê? Porque você tem pessoas que vêm de diversos níveis e de diversas origens, de diversos. Eu, por exemplo, né? Eu como você, não nasci em berço de ouro. Né? Estudei escola pública a vida inteira. Eu tive que trabalhar para pagar minha faculdade, porque minha mãe não podia, né, com 3 filhos, né, ela não conseguia fazer isso, então eu tive que ir à luta. Né, e eu não me considero menos capacitado do que nenhuma das pessoas que, inclusive, trabalham comigo, que vieram de faculdades de primeira linha e tal. Né? Eu acho que eu tenho uma origem diferente, né? E tenho vivências diferentes e formas diferentes de encarar as coisas. Né? Agora, Débora, falando um pouco dessa questão da diversidade, e entra um pouco na questão do racismo, né? Do machismo, da homofobia, que são temas muito sensíveis da gente falar, mas eu acho que aproveitando a sua experiência no tema, diante de um comentário racista, machista, homofóbico dentro do ambiente de trabalho, por exemplo, né, o que se espera que o colaborador responda? Para quem está ouvindo a gente e eventualmente se sente assim, né, se sente menosprezado ou discriminado, que dicas você pode trazer? olha, eu acho que assim, em primeiro lugar, eu acho que não deveria ser o colaborador que teve né, que recebeu esse Uhum, comentário racista que respondesse. Eu uhum, esperaria que os colegas respondessem a quem fez uhum, a excelente. brincadeira, né? Uhum, Para que isso aconteça, a empresa tem que investir em treinamento, né? uhum, Não é nenhuma novidade a existência de treinamentos de vieses inconscientes que uhum, podem conscientizar, né, as pessoas sobre comentários absolutamente inadequados, né? uhum, A uhum, grande desculpa é sempre: mas antes isso não representava nada, por que que agora passou a representar? E uhum, eu acho que isso é totalmente inadequado, porque nós hoje temos consciência dessa discriminação, então nós não temos que uhum, continuar perpetuando a discriminação, né? uhum, Então, eu estimulo as empresas, se quiserem começar a falar de diversidade, a primeira ação ser um treinamento de vieses inconscientes. uhum, uhum, É necessário
que todo mundo se sinta bem no trabalho para dar o melhor de si. Então, eu esperaria que fossem os colegas a pontuar para aquele que fez o comentário, você está sendo inadequado. Uhum. E não que o próprio... Desculpa. Do próprio, a pessoa que se sentiu, né? O que foi alvo, né? Exato. Excelente. Eu acho que essa questão do treinamento, já a segunda ou terceira vez que você destaca, é bem importante e me cai uma ficha aqui, né? Como líder de uma empresa, me cai uma ficha, porque a gente realmente precisa preparar o ambiente, né? A gente precisa, por exemplo, essa questão que você citou do toalete, né? Do banheiro, né? Qual banheiro a pessoa vai usar, né? Tudo isso tem que ser... É legal que tenha uma preparação, é legal que tenha um treinamento de como agir, de como se portar na questão das brincadeiras e piadas, né? Que a gente realmente tem que se educar cada vez mais, né? Que tem coisas que são inaceitáveis, que talvez, como você disse, há um tempo atrás, fossem aceitáveis, entre aspas, né? Mas hoje em dia realmente não são. Então, treinamento é realmente muito, muito importante para a gente abordar esse tema, né? E para Eu criar tenho tanta coisa para... criar esse ambiente acolhedor, né? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Eu tenho tanta coisa para te perguntar, Débora, aqui. sobre mulheres em cargo de liderança, que a gente comentou também no começo do nosso papo. Como o mercado evoluiu nos últimos anos, de acordo com a sua percepção, né? Qual era a realidade de igualdade de gênero no mercado financeiro, por exemplo, que você teve a oportunidade de trabalhar, e como que você vê que ela avançou, como você vê que ela mudou? Se é que mudou, não sei. Eu diria o seguinte, a igualdade de gênero, principalmente no mercado financeiro, que é um mercado muito masculino, né? Era próxima de zero na minha época. Eu acho que ela melhorou, tudo está evoluindo, né? No mercado financeiro e fora do mercado financeiro, mas eu pego uma estatística aí do Instituto Kairos, que eu li recentemente, do ano passado, que dizia que nós temos, no que a gente chama de posição de liderança, de gerente para cima, apenas 25% de mulheres no Brasil, né? E das quais apenas 3% são mulheres negras. Pego outra estatística relativa a conselhos de administração, onde você tem menos de 20% de mulheres em conselhos de administração. Então, para dizer, evoluímos? Sim. Falta muito? Falta, né? Aquilo que você fez questão de assinalar no início, dizendo que na sua empresa existe, por exemplo, equidade de salário, ainda é um problema amplo, né? Então, as evoluções existem e são reais, mas no passo que elas estão, nós ainda levaremos muitos anos para a solução deste problema. Qual é a boa notícia em tudo isso? A boa notícia é, número 1, as mulheres foram se preparar, e hoje você tem profissionais Fantástico. de competência incrível em não incrível, é verdade. área. Então, acho que essa é a boa notícia. As mulheres foram todas à luta e investiram tremendamente na sua formação. A segunda boa notícia é que a sociedade é muito mais consciente hoje e que você tem movimentos importantes de apoio. Vou dar um exemplo. Eu sou mentora do Programa de Diversidade do IBGC, o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Ou seja, eu ajudo mulheres que querem se tornar conselheiras, né, num programa de mentoria que dura 6 meses, ajudando-as a trabalhar como poderiam ocupar esse espaço. Assim como esse, existem vários outros programas de apoio, né? Apoio, mentoria, né? Vai formação, vai mentoria. Então, eu acho que esse é um aspecto muito positivo. A nossa sociedade reagiu, né?
E não reagiu só no topo, não. Eu conheço, por exemplo, entidades que mexem com jovens aprendizes para que eles possam se inserir no mercado de trabalho jamais preparados, né? Uhum. Então, eu acho que esse movimento de conscientização da sociedade também é muito importante. E Uhum. terceiro, vem das lideranças das empresas, né? Elas, Claro. de Uhum. fato, estão começando a considerar que é um bom negócio ter mulheres competentes nas suas equipes, porque eu acho que, além da competência técnica, elas trazem um elemento, eu diria, de inteligência emocional que é muito importante para os negócios. Totalmente de acordo com você em relação a todos esses pontos. Mas particularmente a questão da inteligência emocional, né? Eu acho que na Gênesis, né, e voltando aqui para a minha realidade, a realidade que eu vivo aqui, que eu tenho o contato diariamente, a gente tem a equidade salarial, a gente tem a equidade de oportunidades de cargo de liderança. Aliás, se eu não estou enganado, a gente tem mais mulheres hoje em cargo de liderança no Brasil do que homens. Se não é parelho ali. Mas eu sempre falo isso, eu acho que esse toque que a mulher traz de sensibilidade, de sentir, que realmente a maior parte dos homens não tem, é um grande asset para o negócio, né? A gente tem realmente uma vantagem em relação a isso. E eu concordo quando você fala que as mulheres saíram à luta para se preparar, né? E eu vejo hoje mulheres até muito melhor preparadas do que os homens em relação a carreira acadêmica ou a cursos de especialização ou até mesmo vivência, né? Eu acho que as mulheres também foram à luta nesse aspecto para poder ter tecnicamente, entre aspas, né, o mesmo nível, até o nível superior ao dos homens. Débora, o papo está maravilhoso. Eu queria falar só sobre mais um tema com você que eu acho que vai contribuir muito. Talvez eu te peça mais um tempo futuramente para a gente fazer um outro episódio, mas eu queria falar um pouco de inovação, né? A gente tem visto que inovar é prioridade para 85% das empresas, né? Ou seja, 85% das empresas elas buscam inovação para formular suas estratégias de negócio. Entretanto, apenas 36% das empresas possuem uma estrutura adequada para fomentar e desenvolver novas ideias. 7 em cada 10 empresas responderam uma pesquisa que tiveram algum vínculo ou conexão com startups no decorrer do último ano. Cerca de 61% contrataram startups como fornecedores de tecnologia, produtos ou serviços, devido ao modelo de negócio mais enxuto que a startup tem e que, de alguma forma, as beneficiou. Quase metade contratou para impulsionar projetos internos e inovação. Contratou as startups. A minha pergunta é, qual a relação que você vê entre diversidade e inovação? Bacana. Eu antes queria só fazer um comentário importante. Não é à toa que hoje um dos principais polos de atuação da Anshan é a inovação. Agora, há 4 anos, nós fazemos uma competição nacional de startups, que fez com que nós já tivéssemos reunido mais de 5.000 startups participando dessas competições que nós organizamos anualmente. Nós temos um trabalho de juntar startups e empresas tradicionais, para que eles possam, seja comprar serviços, seja fazer investimentos em inovação, através dessa atividade que a gente faz, e para isso nós temos o que a gente chama de Anshan Lab, que procura fazer eu diria, esse fomento à inovação aberta, né? Além disso, nós montamos agora um grupo dos Anshan Angels, que são executivos que querem abordar o mercado de inovação e aprender até como investir nesse mercado quando essas empresas nascem, né? Estão no estágio inicial.
E por isso nós fomos agraciados aí com a premiação do melhor ecossistema de inovação pela Que 100 bacana. Open Startups, né? Uhum. Então, Bacana. inovação é algo que floresce no que a gente chama numa economia de compartilhamento, né? Uhum. Então, eu acho que se aproximar de startups para entender o mundo de inovação é muito importante. Seja, por exemplo, através dos caminhos que a Anshan propicia, e são vários, seja através da compra de serviços, e a diversidade já está nas startups, né? Por exemplo, sou advisor de 2 fundos um fundo e uma startup focadas em mulheres. Então, esse fundo chama-se We Ventures, ele investe especificamente em startups que tenham mulheres no seu capital. E estou numa startup que trata da empregabilidade da mulher. Sou advisor também, chama-se Candidate Mulher, que procura ajudar a questão da empregabilidade. Então, eu entendo que a diversidade já aparece no mundo da inovação há alguns anos e vai só crescer, né? Apesar de o que chama mais atenção são as startups setoriais, né? As fintechs, as agrotechs, as healthtechs, diversidade já tem um grande número de empresas, né, de startups que trabalham a questão da diversidade. E eu acho que isso só vai crescer. Excelente, excelente. Débora, se a gente falar de inovação, né, se a gente falar das empresas buscando isso, me parece que talvez uma dúvida que se tenha, né, como que empresas tradicionais podem construir um ambiente favorável para a inovação, na sua opinião? Excelente pergunta. Bom, Porque são empresas mais, né, talvez ali mais ancoradas nos pilares do passado, né, naquela coisa talvez mais densa de mudar. Né? Como é que você vê esse movimento? olha, é um desafio bacana, né? Porque significa que você vai procurar construir o novo, enquanto o que alimenta e o que paga as contas é o que a gente chama de legado, né? É a empresa de hoje, tradicional. Então, como fazer conviver esses 2 mundos, né? Eu acho que, assim, a primeira coisa que pode ser feita é tentar novas formas de trabalho, né? Muito se fala das metodologias ágeis e elas nada mais são do que novas formas de trabalho que procuram tornar a empresa em si já mais colaborativa, né? São desafios da empresa tratados por equipes multidisciplinares e que representam, eu acho, uma boa iniciativa para tentar se aproximar do mundo de inovação. Depois, se aproximar do mundo de inovação pode ser feito de inúmeras formas. Agora, realmente, ele mexe com a cultura da empresa. Então, um ponto-chave para a coisa funcionar é tentar colocar na cultura da empresa que realmente a empresa quer ser aberta para a inovação. E mexer com cultura também é algo de mais longo prazo. Então, tem que aceitar que esse é um trabalho que não é de efeito imediato, né? Algumas empresas escolhem a inovação dentro de casa, dentro das estruturas que nós já temos. Outras escolhem, não, a inovação vai ser algo apartado. Acho que não há fórmula, né? Para cada empresa tem que escolher a sua fórmula. Agora, que é uma... O importante é fazer, né? O importante é inovar, né? Criar o ambiente, né? É criar o ambiente favorável para isso, né? E também, como sempre eu digo, talvez um pouco de treinamento básico sobre inovação. Então, até isso nós fazemos na Anshan também, né? Olha que legal. Por entender que para você sensibilizar equipes, você precisa mostrar como funciona o mundo da inovação.
ele não tem que Uhum. ser tão hermético assim, os Uhum. conceitos que lá estão, né? Então, eu acho que mexer com a forma de trabalho, mexer com a cultura, a liderança ter também essa mesma determinação que tem com diversidade, ter também em promover a inovação dentro da empresa, né? Então, Uhum. acho que Uhum. existem muitas formas de fazer, e uma das coisas também que a gente faz quando tratamos do tema inovação é compartilhar experiências de sucesso, aprendizados, erros que alguns cometeram e outros não. Que são importantes, né, para a gente não errar de novo. Uhum. Exato. Então, eu acho que é uma longa jornada. Nós, por Uhum. exemplo, na Anshan, temos uma diretoria de inovação e novos negócios. Essa diretoria centraliza uma série de iniciativas, mas o maior desafio é que ou isso permeia toda a organização, ou Uhum. isso não avança, né? Uhum. Então, não basta ter as ferramentas de inovação. A equipe toda tem que entender aonde nós queremos chegar, para onde isso leva, né? E como eu me relaciono com todo esse universo novo que está despontando. Sensacional. Débora, a gente está caminhando para o encerramento aqui do nosso episódio. Ainda tenho muita coisa que eu queria falar com você, ainda sobre inovação, ESG, mas eu vou te convidar para uma nova rodada, porque você trouxe pontos muito interessantes e informações e o seu ponto de vista também, que eu acho que enriqueceram demais aqui a sua participação no Experiências Extraordinárias. O pessoal que assiste, Débora, eles gostam de saber um pouco quem está por trás da executiva, né? Uhum. Então, para a gente encerrar, eu queria te perguntar um pouco o que você faz quando você não está trabalhando, o que você gosta de fazer para relaxar, onde é que você busca inspiração? Conta um pouco Uhum. para a gente da Débora, pessoa física. Legal. Bom, eu vou contar para vocês uma coisa que eu faço na Anshan que é incrível. Uhum. Na verdade, eu sempre estimulo muito as pessoas a lerem coisas que não estão diretamente relacionadas a seu trabalho, mas que Uhum. abrem a cabeça, que te fazem pensar em outros contextos. Então, assim, ler é uma coisa que eu adoro Uhum. e que me relaxa muito. Por exemplo, eu não me lembro o nome dele agora, porque eu também sou ruim de nomes, mas eu estou lendo o livro do Bill Gates, que ele está falando sobre sustentabilidade, a importância do envolvimento das empresas na questão, empresas e indivíduos, na questão Uhum. das mudanças climáticas. Esse Uhum. tema é essencial na nossa vida, ele vai Uhum. definir o nosso futuro. Então, ou Uhum. todos, como cidadãos e empresas, nos tornamos mais conscientes e optamos por andar mais rápido, com todos os ônus que isso traz, porque há ônus, né? Ou nós podemos ter um planeta com problemas como nós já vivenciamos hoje, com enchentes, com episódios de calor absurdo ou de frio Climas absurdo, extremos, né? Uhum. climas extremos. Então, eu li isso, li, por exemplo, os livros do Yuval Harari, porque ele faz uma reflexão histórica que eu acho super importante para nós. Então, Uhum. leiam coisas diversas. Eu acho que isso é muito importante, né? Excelente dica. Tá bom, mas você não gosta de vez em quando de ler um best-seller? Eu confesso que eu tenho pouco tempo, então tem que selecionar melhor o que ler, né? Eu acabei de Uhum. comprar, está até aqui comigo, ó, um livro que se chama Reconstrução, o Brasil nos anos 2000, que são Uhum. vários economistas jovens, o Felipe Salto, o João Vilaverde e a Laura Carpusca, que estão pensando o Brasil daqui para frente, né? Uhum. Que poderia ser Que um legal. projeto de Bela país. dica. Então, Uhum. eu acho que tem que ler coisas diferentes e abrir a cabeça através dessas leituras. Depois, Excelente. eu acho que a arte inspira. Então, eu Uhum. adoro ir em exposições de arte, tentar me conectar com aquilo que os pintores, os fotógrafos, os artistas plásticos em geral tentaram trazer
para nós. E passar tempo com a família é fundamental, não deixar de ver os amigos, porque essa vida é muito corrida, É uma mas correria, né? eu, por Nesse ponto exemplo, eu preciso melhorar. Meus pois amigos que é, me assistem aqui vão puxar minha orelha. Eu preciso melhorar nesse ponto. eu também, mas eu acho que tem que ter a meta, tá Tem que ter a certo? meta, é verdade, é verdade. E depois nada disso é possível se você não tiver as suas fontes de equilíbrio emocional, né? Minhas fontes de equilíbrio emocional estão na minha família, Uhum. marido, filhos, mãe, né? Irmão, irmã, desculpe, e amigos. Então a gente se alimenta também dessas pessoas, né? E eu adoro cinema, eu Uhum. adoro viajar, então sempre que possível também colocar essas pitadas na sua vida. Excelente. Débora, muitíssimo obrigado por você estar aqui. A sua participação foi sensacional, fantástica. Acho que a gente aprendeu muita coisa legal. Eu vou te convidar para um outro episódio assim que a gente puder, porque tem muita coisa que eu queria ainda trazer, que eu sei que você pode contribuir com as pessoas que assistem a gente. Então, eu queria abrir para suas considerações finais e para a gente se despedir aqui do pessoal que está assistindo a gente. Olha, um prazer ter estado com vocês. Obrigado, Rodrigo, por esse convite muito bacana. Acho a iniciativa espetacular. Espero Obrigado. ter trazido aí elementos para cada um pensar nas suas vidas, nos seus caminhos, nas suas carreiras. E até uma consideração final é também usar muito a sua intuição, né? Uhum. Nós temos intuição e esse exercício é sempre muito bacana. O quanto da minha intuição me levou pelos caminhos que eu trilhei, eu diria que foi bastante, né? Uhum. Então, essa Fantástico. capacidade de juntar os sinais é algo que nós podemos sempre incentivar. Depois, a segunda é fazer o bem sem olhar para quem. Então, sempre que eu pude, eu ajudei as pessoas que estavam no meu caminho. Não ajudei o mundo inteiro, eu ajudei quem Uhum. cruzou o meu caminho e que eu poderia Uhum. ajudar, né? Uhum. E acho que o mundo pode ser uma corrente positiva, né? E torçamos todos para que essa guerra que hoje existe não se transforme num conflito maior e que a Uhum. gente possa, como sociedade, continuar evoluindo o melhor possível. É isso. Excelente. Muito obrigado. Pessoal, obrigado por assistirem mais esse episódio de Experiências Extraordinárias. Fiquem conosco, a gente ainda vai ter vários papos como esse com a Débora, que inspiram, que trazem conhecimento, que trazem provocações, que tiram a gente da zona de conforto, que é um dos objetivos do nosso projeto. Fiquem conosco, até o próximo episódio. Um beijo para todo mundo, fiquem bem. O especial Mulheres Executivas do Experiências Extraordinárias tem o apoio da Gênesis, a maior plataforma global em cloud para atendimento a clientes e experiência do cliente. E é oferecido pela Van Creative Flower, sua nova e exclusiva forma de presentear com flores.